Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a nossa deputada europeia, Maria Manuela Leitão Marques, que já foi Presidente do Congresso o ano passado, que está aqui ainda connosco. Cumprimentar os CEOs das operadoras que estão aqui connosco e pedir desculpa, mas, de facto, eu estava lá em cima aguardando o Sr. Primeiro-Ministro, mas houve uma fila ali fora que não foi possível evitar, mesmo com a presença ali da PSP, e, portanto, a fila é bastante longa e, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro ainda demorará mais 1 ou 2 minutos e, por isso, para não vos atrasar, iríamos dar início aqui ao meu breve encerramento, esperando que, entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro deixe a escada. Queria, em primeiro lugar, dizer-vos que este foi, de longe, o congresso mais complexo de montar. Isto porque nós já tivemos muitos congressos presenciais, a APDC já fez 31 congressos nos seus 38 anos de atividade, mas nunca tínhamos tido um congresso que simultaneamente era online e presencial. Portanto, todos foram presenciais, exceto o último, e o último foi praticamente só online, porque nós estávamos a sair de um confinamento e, portanto, basicamente as pessoas que tivemos a oportunidade de ter junto a nós eram os oradores. E, enfim, tudo se passou como se estivéssemos num estúdio de televisão e o programa era enviado diretamente para o streaming. Desta vez não, desta vez tivemos as duas realidades em simultâneo, portanto a realidade presencial e a realidade online, e como sabemos os timings são críticos quando tratamos da realidade online e na realidade presencial, digamos assim, existe um bocadinho mais de folga. Por isso, diria eu que este congresso foi o mais difícil de realizar que tivemos até agora. Mas isso foi bom porque pôs-nos à prova e podemos já dizer-vos, com os números preliminares que temos, que a audiência que temos neste congresso é de longe superior a todos os que tivemos e teremos que somar os 4 últimos para termos a audiência que temos tido durante o dia de ontem e o dia de hoje. Tínhamos há pouco... Obrigado. Tínhamos há pouco 7.000 pessoas a assistir ao congresso e para um congresso profissional, que é o nosso caso, não conheço números, pode existir, mas não conheço números que se aproximem facilmente deste número. E o nosso objetivo era, de facto, ter um programa suficientemente aliciante para que este congresso fosse interessante de seguir, não só em Portugal, mas em qualquer país do mundo. E por isso, para além da presença de oradores internacionais que tivemos e que naturalmente se dirigiram à plateia em inglês, tivemos também uma tradução português para inglês para que fosse possível seguir a totalidade do congresso em inglês. Tivemos também a tradução em linguagem gestual e isso significa que tivemos a oportunidade também de confirmar, depois iremos ver mais em detalhe os números finais, que efetivamente tivemos pessoas a seguir-nos noutros países. Portanto, o congresso mais complexo de realizar, mas aquele que foi talvez dos mais, enfim, rewarding, vou usar aqui a palavra em inglês, daqueles que tivemos, uma vez que conseguimos este excelente resultado. Queria cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, agora que a fila lá fora permitiu a sua chegada, o Sr. Secretário de Estado da Transição Digital e Modernização Administrativa e o Sr. Presidente do Congresso, Dr. Paulo Portas. Queria, portanto, e uma vez que se tratou deste Congresso com esta complexidade, queria começar por agradecer à equipa executiva da APDC, liderada pela Sandra Almeida, pela realização deste fabuloso evento. Palmas para a nossa equipe.
tinha acabado de dizer, e só para que o Sr. Primeiro-Ministro tome conhecimento também disso, que temos tido 7.000 pessoas a assistir a este congresso, uma vez que ele é híbrido e, além das que estão aqui presentes, temos mais uns milhares à distância. Além da equipa da APDC, obviamente, nós não conseguiríamos ter feito este congresso sem o apoio dos nossos patrocinadores, que também agradeço, e o apoio de todos os nossos parceiros, e queria destacar um em especial, embora todos fossem importantes, mas acontece que nós não sabíamos fazer programas de televisão e quando decidimos fazer este congresso em formato de programa de televisão, precisávamos de alguém que soubesse produzir e realizar e apresentar e gerir um programa de televisão. E por isso, os nossos agradecimentos à RTP por ter continuado a parceria que já tem há tantos anos com a APDC, mas nestes 2 últimos, fazendo a transformação que tivemos que fazer de um congresso presencial para um congresso que é, na realidade, um programa de televisão. Porque queríamos que o congresso tivesse a dinâmica própria de um programa de televisão e não a dinâmica própria de uma sequência de webinars que, obviamente, não conseguiriam facilmente prender as pessoas durante 2 dias seguidos. Por isso, os nossos agradecimentos também à RTP, às caras da RTP, o João Adelino Faria e a Cristina Esteves, e a todos e cada um dos técnicos da RTP. Quero também agradecer a todos os oradores, e foram muitos, que passaram por este congresso, e agradecer também o facto de que também eles colaboraram, uns à distância, outros presencialmente, para que este congresso tivesse o sucesso que pensamos que terá. Queria dizer-vos também outra coisa interessante para nós, setor e para nós, associação, que é o facto de que, quando a pandemia se iniciou, nós percebemos rapidamente que não só o nosso setor ia ser estratégico para a manutenção da vida no país. Uma das grandes diferenças entre a pandemia que estamos ainda a viver e a pandemia que vivemos, enfim, os nossos antepassados, há cerca de 100 anos, é que desta vez havia telecomunicações para garantir a continuidade dos negócios e para garantir a continuidade da nossa vida. E a APDC, pela sua parte, tinha todo um programa baseado em presenças físicas, baseado em eventos. E por isso nós tivemos que transformar completamente esse programa, não só com o congresso transformado em programa de televisão, mas também preparar serviços para os associados que fossem interessantes para eles. E qual é o tema que os associados mais valorizam hoje em dia? O tema do talento. Nós precisamos atrair mais talento para o setor e para isso é necessário fazer o reskilling de pessoas e de atrair pessoas novas para o setor. E lançámos, com o apoio do Governo e com o empenhamento tão grande ou maior do que o nosso, das instituições que fizeram parceria connosco, o IFP e as instituições de ensino superior, lançámos o programa Upskill. E o programa Upskill já formou o ano passado cerca de 400 pessoas, está a formar este ano cerca de 900, e vamos decididamente fazer um 3º ano ainda melhor na linha daquilo que são os nossos objetivos. O Upskill é, pensamos, um sucesso para o setor e isso é consubstanciado não só nas declarações de pessoas que passaram pelo Upskill como alunos, como formandos, mas também pelas empresas que do ano passado para este ano mais que duplicaram os pedidos de pessoas formadas pelo Upskill. E todo o programa Upskill foi desenhado, construído, lançado em pandemia. Nunca tivemos o Upskill antes da pandemia. Portanto, também é possível inventar e é sobretudo possível inventar quando as situações são aquelas que exigem essa capacidade de invenção. Não vou fazer um resumo do Congresso porque isso seria demasiado exaustivo. Diria apenas 2 ou 3 coisas que penso que são relevantes para o Congresso. E reportava-me em primeiro lugar à intervenção do Sr. Presidente da República, que se confessou um seguidor atento dos trabalhos da APDC,
assinalou a responsabilidade do nosso setor na definição do nosso futuro, que sempre exerceu, e desafiou-nos a fazer sugestões para o futuro do país, dizendo-nos que o Governo estaria atento a essas sugestões e muito interessado em acolhê-las. Infelizmente não faço o resumo depois do Sr. Primeiro-Ministro, mas ele dirá o que entender sobre esta matéria, mas foi um bom início do nosso Congresso e foi uma sugestão excelente para nós nos empenharmos nos trabalhos do Congresso. Depois tivemos também o Presidente da Câmara de Lisboa, que explicou que 50% da população mundial vive em cidades, que consomem 70% da energia e 80% promovem 80% das emissões de CO2. Por isso, as cidades são instrumentais para atingir os vários objetivos, desde a transição energética até aos temas relacionados com a produtividade das empresas e com o lançamento de novas empresas, startups, com maior valor acrescentado. Mas tivemos discussões também sobre a qualidade da democracia e, nesse capítulo, aquilo que nos foi dito por Daniel Innerati, por exemplo, é que o tema crítico para a proteção das democracias, segundo ele, é a proteção do pluralismo. A grande ameaça à democracia é a simplicidade. E o tema da desintermediação, que também pode ser visto neste caso como a desintermediação entre as pessoas e os seus representantes, por um lado, e entre as pessoas e os factos, é uma potencial ameaça à democracia que há que saber controlar. Tivemos connosco o antigo responsável do MI6, Sir Alex Younger, que reconheceu que hoje temos um mundo tecnologicamente mais ligado, mas geopoliticamente mais desligado. Um mundo dividido em tecnosferas diferentes. Debatemos no Congresso o metaverso, o 5G, debatemos pela primeira vez no Congresso, penso eu, a cadeia de valor das telecomunicações, desde os operadores dos passivos, dos fornecedores dos ativos, até aos operadores, como acabaram de ver. E, portanto, tivemos uma radiografia bem mais detalhada daquilo que é a cadeia de valor das telecomunicações. E tivemos um alerta por parte de quem é especialista na transformação digital, o professor Michael Wade, que é professor no IMD, e ele disse-nos uma coisa: 87% dos programas de transformação digital que ele teve a oportunidade de estudar, que foram muitos ao longo de todos estes anos, que é o trabalho dele, 87% dos programas de transformação digital falham. E falham, diz ele, por 3 razões. A primeira, porque querem digitalizar só por digitalizar. Não têm um objetivo definido à partida, quantitativo, que seja possível depois verificar se foi atingido ou não. Porque, segundo lugar, se fixam nos disruptores e não na disrupção. O que é importante não é saber quem fez a disrupção. O que é importante é saber que disrupção é que houve e como é que ela vai afetar o nosso negócio e como é que nós podemos reagir. E, finalmente, porque gera o digital em silos na sua organização. E isso também não pode acontecer a bem de uma transformação digital bem-sucedida. Tivemos também as palavras, quer do Secretário de Estado Mário Campo Largo ontem, que nos deu o gosto de estar connosco numa das suas primeiras intervenções públicas, penso eu, desde que tomou posse, e da própria responsável pela missão digital, Portugal Digital Hoje, que nos explicaram a importância que o digital tem para a economia portuguesa e como é que vai ser encarado pelo Governo. Isso foi reforçado hoje de manhã pelo Sr. Ministro da Economia e tivemos um debate também hoje bastante interessante em que Sérgio Rebelo, portanto um famoso economista português que está na Universidade de Kellogg nos Estados Unidos, como sabem, e que explicava que há uma inversão da globalização dos produtos, há uma inversão na globalização dos produtos, mas há um aumento na globalização dos serviços. E por isso precisamos de mais investimento, não para as coisas do costume, mas para novos negócios, negócios que tragam mais serviços, mais valor acrescentado.
aquilo que mais tarde por outros oradores foi chamada GBS Industry, Global Business Services Industry, é a nova Auto Europa de Portugal. Atrair quem quer montar em Portugal centros de serviços para exportar para o mundo deve ser um desígnio de Portugal. Falámos muito da desintermediação, falámos muito da nova forma de ver o capitalismo. Paul Collier explicou que o capitalismo perdeu, de certa medida, a confiança popular e que as desigualdades que são geradas são aproveitadas por movimentos populistas e que, nas melhores organizações, segundo ele, acredita-se na noção de desígnio, purpose, com princípios éticos e, normalmente, essas organizações são organizações que aprendem muito rapidamente. Aliás, a palavra ética foi sugerida pelo nosso Presidente do Congresso por oposição à palavra moral, uma vez que moral tem certas interpretações, cada pessoa pode ter a sua, e ética é mais próxima da justiça. Falámos muito do talento, falámos que havia uma necessidade de 85 milhões de profissionais de IT no mundo, que Portugal tem esse problema, que iniciativas como o Upskill e outras que o Incode está a desenvolver vão no caminho de resolver essa temática em Portugal e foram também avançadas algumas ideias de que os mecanismos que existem de incentivo fiscal à retenção de jovens não estão a ser usados muitas vezes porque não são ainda bem conhecidos pelas empresas. Há que usá-los melhor, provavelmente é possível inventar outros. Despenalizar fiscalmente o tema das stock options, por exemplo, foi uma sugestão, mas já existem muitos que não foram utilizados. Falou-se do jornalismo e a grande máxima é que o jornalismo independente é jornalismo, independentemente do meio de suporte e da forma como as notícias são transmitidas, em como aparecem escritas. A era digital mudou o jornalismo, a relação de forças entre o jornalismo e as plataformas digitais mudaram e há, enfim, também uma diluição de certas marcas que, em alguns casos, estão a repostar e estão a fazer as suas vendas diretamente ao consumidor quando têm notoriedade para isso, marcas de mídia, neste caso. E tivemos o Sr. Ministro das Infraestruturas, que anunciou o investimento público para cobrir as zonas brancas, onde não há business case, através de investimento público, e que falou da importância da amarração de cabos submarinos em Portugal e da atração de centros de dados para Portugal. A propósito, foi dito também num dos debates que não existe uma estratégia de soberania europeia, está em construção. Porque, por exemplo, não há nenhum cloud provider europeu. E isso é um tema que a Europa tem que meditar, para além do slide que o nosso Presidente do Congresso mostrou e que mostra que das 10 maiores empresas tecnológicas do mundo não existe nenhuma que seja europeia. E chegámos depois finalmente ao Estado da Nação, ao debate do Estado da Nação dos mídias, cobriu alguns dos temas que já vimos do ponto de vista dos CEOs das empresas, e o debate do Estado da Nação das Comunicações, que, para não demorar muito mais tempo, eu diria que poderíamos talvez resumir da seguinte forma, espero que o faça bem. Portugal não tem um problema de cobertura. Portugal, a competitividade das empresas portuguesas não depende da cobertura, porque a nossa cobertura é excelente. Aliás, no DESI, nos indicadores europeus, Portugal está bem classificado precisamente por esse problema. Temos um problema de zonas brancas? Temos, toda a gente tem, as nossas até são pequenas, a nossa cobertura total global é de 92%. Temos um problema, as zonas brancas não são um problema de competitividade, são um problema de igualdade. E por isso é que faz sentido utilizar o investimento público para colmatar as tais zonas brancas, mas esse não pode ser o foco da produtividade do país, porque o foco da produtividade do país é que as redes que temos não são usadas como deviam, quer pelos indivíduos, por falta de literacia digital,
quer pelas empresas, também por falta de literacia digital delas e também por uma questão de falta das chamadas killer applications que movam os empresários a utilizá-los. Já agora, e a propósito, em 2002, lembro-me eu, mais ou menos 2002, 2003, sugeri ao então Primeiro-Ministro Durão Barroso que colocássemos a fatura eletrónica como uma prioridade. Estamos em 2022 e ela ainda não está completamente estabelecida em Portugal e esse tipo de killer applications são uma prioridade. São uma prioridade para a literacia digital das empresas, são uma prioridade para um ambiente de negócios mais fluido entre todos. Finalmente, Portugal vai tentar recuperar o seu atraso do 5G, mas isso far-se-á essencialmente se houver legislação que promova e incentiva a concorrência e que promova e incentiva, peço desculpa, o investimento dos operadores. A concorrência existe, temos 3 operadores. Em Portugal, na Europa, existem cerca de 4 milhões de utilizadores por cada operador, em média, enquanto nos Estados Unidos são 100 milhões e na China 400. E, portanto, Portugal está, de facto, bem desse ponto de vista. Sempre tivemos serviços sofisticados. Ainda me lembro de quando a gente andava com o programa para trás na televisão e quase ninguém de outros países tinha esse serviço. Não podemos ficar para trás no nosso investimento, mas então a regulação tem que ser promotora do investimento e não uma atrapalhação para o investimento. Essa é a grande questão estrutural que apareceu aqui no nosso debate. E são basicamente estas algumas ideias que me vieram à cabeça, não me posso chamar-lhe um resumo, porque foi feito em cima do momento, de todo o Congresso. Espero que tenha sido tão interessante para vós como foi para nós. Espero que o nosso desafio de colocar este Congresso como híbrido tenha sido uma mais-valia para todos. Agradeço ao nosso Presidente do Congresso mais uma vez pela sua ajuda imprescindível no nosso Congresso e passaria então a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado.